Olá pessoal, meu nome é Thiago de novo e a gente vai para a segunda parte da nossa aula de termodinâmica e agora a gente vai entrar definitivamente nas leis da termodinâmica, certo? E começando, a gente vai começar pelo zero, né? A lei zero. Primeiro a gente vai recapitular o que é temperatura, tá pessoal? Temperatura é o grau de agitação dessas moléculas. Ou seja, quanto mais agitado estão nossas moléculas, maior a temperatura. É só lembrar de energia cinética. Quanto mais elas estiverem se mexendo, maior a energia, tá? E calor, pessoal, o que é calor? Aqui eu coloquei aqui a definição de calor, mas vamos aqui acompanhar. Se a gente tem um corpo A de temperatura muito elevada e um corpo B de temperatura menos elevada, se a gente encostar um no outro, a gente vai sentir o quê? Que o corpo B ele vai começar a se esquentar. Ou seja, está aumentando a temperatura dele. Ou seja, existe uma energia saindo do corpo A e entrando para o corpo B. Essa energia que a gente chama que está em movimento, a gente chama de calor. Ou seja, essa energia que é o calor ocorre justamente quando há diferenças de temperatura. Por exemplo, a gente tem um corpo mais quente, que é o corpo A, o corpo B, que é menos quente, está numa temperatura menor, vai ocorrer uma transferência de energia. Ou seja, o corpo A vai perder energia, o corpo B vai adquirir energia, vai aumentar a sua temperatura e o corpo A vai diminuindo, tá? Então essa energia em movimento a gente chama de calor, que tende espontaneamente, essa palavra é muito importante, espontaneamente, o corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura, até atingir o equilíbrio térmico quando esses corpos estiverem na mesma temperatura, tá? Esse princípio, agora, a lei zero é muito utilizada para quando a gente vai falar de termômetros, tá bom? Imagine um corpo A, um corpo B e um corpo C com temperaturas diferentes. O corpo A e o corpo B eles vão estar separados por um isolante, imagine um isopor ou um vidro qualquer que venha à sua cabeça, e vão estar em contato C por meio de um condutor, que pode ser um metal, entre outros, tá? O C e o A eles vão entrar em equilíbrio térmico entre si, ou seja, eles vão estar na mesma temperatura. O C e o B eles vão estar também em contato em si e também vão entrar em equilíbrio térmico. Ou seja, o C vai ter a mesma temperatura do B, o C vai ter a mesma temperatura do A. Se a gente retirar o isolante e trocar por um condutor, a gente vai observar que não vai acontecer nada. Ou seja, os três corpos vão estar em equilíbrio térmico entre si. Ou seja, esses três corpos vão estar à mesma temperatura, certo? Esse é um conceito que a gente usa atrás dos termômetros, tá? Então a gente parte aqui para a primeira lei da termodinâmica. A primeira lei da termodinâmica não é nada muito complicado, não é nada que vocês nunca tenham visto. Trabalha já com um conceito muito visto, que é a conservação de energia. A energia que eu tenho no final é a mesma energia que eu vou ter inicialmente, tá? Eu pego aqui o exemplo de um bolho, tá? Aqui ele vai ter uma energia interna inicial, certo? Mas eu começo a esquentar esse meu bolho. O que vai acontecer? Essa minha energia inicial, lembra lá, energia interna, é o quê? A energia dessas minhas partículas que estão dentro aqui, a somatória das energias dessas minhas partículas. Como a gente está falando de um gás ideal, são só energias cinéticas, tá? Eu esquento esse meu gás, essas partículas vão começar a se agitar mais, ou seja, a energia delas vai aumentar, ou seja, eu vou alterar a minha energia interna e vai para a energia interna final. Só que como essas partículas começar a se movimentar, elas vão bater na parede, exercendo uma força, deslocando esse meu êmbolo e fazendo um trabalho. Ou seja, que a gente tem o quê? Inicialmente a gente forneceu calor, ou seja, uma certa quantidade de calor. Só que uma parcela dessa quantidade de calor foi usada para variar a energia interna desse meu gás e outra parcela foi utilizada para realizar trabalho. Ou seja, a gente vai ter o quê? O que é nada mais que conservação de energia? Energia inicial, quantidade de calor, energia final, variação da energia interna, mais o trabalho. Reescrevendo nos termos que vocês vão ver no livro, variação da energia interna é igual à quantidade de calor menos o trabalho, tá? E como é simples, então vamos lá para as transformações agora sobre o olho da primeira lei da termodinâmica, tá? A gente tem aqui uma isotérmica, escrito aqui na primeira lei da termodinâmica. Uma isotérmica a gente não tem a variação de temperatura, certo?
Mas aqui, ó, fique atento para um gás ideal, essa equação aqui só vale para um gás ideal, tá? Se não tem variação de temperatura para um gás ideal, a primeira equação da termodinâmica, no isotérmico, vai ficar o quê? Se não tem variação de temperatura, essa variação de energia interna é igual a zero, então a quantidade de calor é igual ao trabalho, certo? Para uma isobárica, isso fica a mesma, isso é substitui lá para aquele trabalho que a gente viu na aula passada, pressão constante, o trabalho é dado por pressão constante e variação do volume, tá? Para uma isovolumétrica, já que o volume é constante, não tem realização do trabalho, ou seja, a variação de energia interna é igual à quantidade de calor fornecido por esse meu sistema, beleza? E aqui a gente tem adiabática e ciclo, tá? Que são duas novas aí que a gente vai ver, tá? Adiabática é quando a gente não tem, ocorre transferência de calor por meio. Esse meio não vai perder calor para o ambiente. Vocês podem lembrar muito bem de uma garrafa térmica, no caso. Não vai perder calor para o ambiente, ou seja, não vai receber e nem desperdiçar calor, ou seja, a quantidade de calor vai ser zero. Ou seja, se você lembrar lá na primeira lei da termodinâmica, vai ficar o quê? Que variação da energia interna é igual a menos o trabalho. O que é um ciclo? No caso aqui, o ciclo, como o próprio nome já diz, né? Na transformação cíclica, eu vou partir de um ponto inicial, vou fazer uma série de transformações que pode ser uma isotérmica, uma isobárica, e vou chegar no mesmo ponto. O que acontece? Esse ciclo aqui é o que acontece nas máquinas térmicas que a gente vai ver mais adiante. Mas se a gente chega aqui no mesmo ponto, você tem que concordar comigo aqui, se a gente chega no mesmo ponto, a nossa energia interna vai ser a mesma, porque eu parti de um ponto e cheguei no mesmo ponto. Ou seja, a quantidade de trabalho vai ser igual à quantidade de calor fornecida vai ser igual ao trabalho, porque se eu partir do mesmo ponto, eu tenho a mesma energia interna. Então, se a mesma energia interna é igual, então variação é igual a zero nesse caso. Tá? Agora, partindo para a segunda lei da termodinâmica. A segunda lei da termodinâmica, ela simplesmente limita o quanto de calor a gente pode transformar em trabalho, ou seja, em energia mecânica. Ou seja, ela diz que tem um limite de eficiência para as máquinas térmicas, que você pode lembrar dos trens a vapores. Eu só consigo pegar uma parte dessa energia, desse calor, e transformar em energia mecânica, ou seja, em energia de movimento ou energia cinética. Eu não consigo transformar todo o meu calor em energia mecânica, ou seja, a eficiência nunca vai ser de 100%, tá? E entre outras coisas também, que está ligado à entropia, mas esse é um assunto mais aprofundado, certo? Daria uma aula só sobre isso, mas a gente não vai se aprofundar nisso, tá? Então, temos aqui uma máquina térmica. Como é que uma máquina térmica funciona? Lembra lá como eu falei? Como a gente faz para ter uma transferência de calor? A gente precisa o quê? De dois corpos com temperaturas diferentes e vai ocorrer transferência de calor, certo? Aqui a gente tem numa máquina tem uma fonte quente, uma fonte fria. Ou seja, vai ocorrer um fluxo de calor. O que a gente faz numa máquina térmica ou naqueles trens a vapor? A gente pega um pouco desse fluxo aqui, dessa energia de calor, a gente rouba para gerar trabalho, nesse caso. Ou seja, para mover as rodas e tudo mais, tá? Ou seja, a gente nunca vai conseguir pegar toda a energia que é fornecida pela fonte quente em trabalho, justamente porque se a gente fizesse isso aqui, a gente eliminaria essa fonte fria e não teria calor, porque calor precisa de duas fontes com temperaturas diferentes, tá? Então aqui a gente chega aqui, elas absorvem calor. Como é que vai ser dado pela eficiência? Vai ser o trabalho vezes a quantidade de calor fornecida aqui na fonte quente, certo? A gente tem o quê? Que o trabalho aqui, ó, essa relação assim, vai ser dado pela quantidade de calor que sai da fonte quente menos a quantidade de calor que vai para a fonte fria. A gente tem o nosso trabalho, certo? O rendimento é o trabalho dividido pela quantidade de calor fornecida pela fonte quente. Aqui, ó, substituindo essa primeira relação nessa aqui, a gente obtém o quê? Que o rendimento vai ser 1 menos quantidade de calor na fonte fria dividido por quantidade de calor na fonte quente. Beleza? A gente vai ter aqui nossos refrigeradores, ou seja,
o que você vê na sua cozinha, ou seja, na sua geladeira. O que o refrigerador faz? Faz o processo contrário. Ele pega calor da fonte fria e joga pela fonte quente. Ou seja, ele tira calor da fonte fria e joga para a fonte quente. Lembra lá que eu falei que isso não acontece espontaneamente. O que acontece é que o calor vai da fonte quente para a fonte fria, mas aqui a gente está fazendo um processo contrário. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que forçar isso acontecer. Ou seja, a gente faz um trabalho para tirar calor da fonte quente e jogar da fonte fria, desculpa, e jogar para a fonte quente, tá? A gente tem essas relações aqui, certo? Que o calor da fonte quente vai ser igual ao calor da fonte fria mais o trabalho. Usando aqui o rendimento dela vai ser calor da fonte fria dividido por calor da fonte quente menos calor da fonte fria, beleza? E a gente entra aqui no último tópico da nossa aula, que vai ser o ciclo de Carnot. A gente nunca vai conseguir chegar no 100% de uma máquina térmica vai conseguir chegar no 100%, ou seja, transformar todo o calor em trabalho. Então, um desses cientistas, chamado Carnot, pensou qual seria a máxima eficiência que eu poderia ter. Ele observou que a máxima eficiência que ele poderia ter é que ele chegou aqui num ciclo, que ele chamou de ciclo de Carnot aqui no caso, que vai acontecer nessas 4 transformações aqui. Primeiro eu pego um gás, ele expande numa isotérmica, certo? E depois esse gás absorve uma certa quantidade de calor, depois sofre uma expansão adiabática até cair para uma temperatura C, como a gente pode observar bem aqui. E depois vai acontecer o quê? A gente comprime o nosso gás para uma isotérmica e depois a gente faz o outro processo que é uma adiabática, retornando para o nosso estado final, certo? Então aqui, a relação aqui, ó, do rendimento do ciclo de Carnot vai ser o quê? N é igual a 1 menos temperatura da fonte fria vezes temperatura da fonte quente, tá? Então esse aqui é o rendimento de uma máquina no ciclo de Carnot, tá? Aqui uma coisa, se vocês observarem, porque não pode dar 100%, porque a temperatura da fonte fria aqui ela teria que zerar, ou seja, seria 0 grau Kelvin para chegar a 100% aqui. Então, como a gente sabe, o zero absoluto ainda a gente nunca conseguiu atingir até agora. Então, o que torna meio impossível matematicamente falando. Então, a gente passa agora para o exercício, tá? Um técnico em manutenção de máquinas pôs para funcionar um motor térmico que executa 20 ciclos por segundo. Considerando que cada ciclo a máquina retira uma quantidade de calor de 1.200 joules de uma fonte quente e cede 800 para uma fonte fria. É correto afirmar que o rendimento de cada ciclo é... Então, a gente pega aquela primeira equação aqui, certo? Essa primeira equação aqui, ó, e só substitui os valores, certo? A gente tem aqui, ó, o da fonte quente, o valor da fonte quente e da fonte fria, certo? A gente faz o quê? Que ele disse aqui, que parte que ele cede 1.200 aqui, que ele pega 1.200 joules da fonte quente e cede dos 800 para a fonte fria. Ou seja, ele está cedendo 800. Se a gente fizer aqui a subtração para achar o trabalho, a gente pega a quantidade de calor da fonte quente, diminui pelo o calor que é rejeitado, ou seja, que vai para a fonte fria, que vai dar 400. O rendimento aqui é trabalho dividido pela quantidade de calor fornecido pela fonte quente, ou seja, 400 dividido por 1.200, que vai dar 0,33333, ou seja, o rendimento da nossa máquina vai ser de 33,3%, ou seja, a resposta é a letra C, tá? Aqui para um segundo exercício, uma máquina cujo o reservatório está a baixa temperatura, está a 7 graus Celsius, apresenta um rendimento de 30%. A variação da temperatura em Kelvin da fonte quente, a fim de aumentarmos o seu rendimento para 50%, será de... A gente volta lá para as equações anteriores, tá? Os slides anteriores, se vocês lembrarem, a gente vai fazer o quê? Só a gente vai pegar só a temperatura aqui e transformar em Kelvin, como a gente fez na primeira aula, tá? Então aqui a temperatura final vai ser de 280, tá?
desse primeiro aqui, fazendo o passo 1 dessa eficiência de 30%. Passo 1. Aqui a gente tem a nossa equação, a gente sabe que a primeira está a uma eficiência de 30%, 0,3, a gente substitui aqui, a gente tem a temperatura da fonte quente, a temperatura da fonte fria e a temperatura da fonte quente, certo? A gente quer descobrir a temperatura da fonte quente, mas a gente já tem a da fonte fria, que é de 280 kelvins aqui, tá? Então a gente vai fazer o quê? Manipulação matemática, vai jogar um termo do outro lado e o outro para o outro, certo? A gente vai ter 280 dividido pela temperatura da fonte quente, a gente vai ter que 1 menos 0,3, que vai dar 0,7, certo? Aí depois a gente faz o quê? Faz umas relações matemáticas, a gente chega o quê? 280 dividido por 0,7, tá? A gente obtém que a temperatura da nossa fonte quente, nesse primeiro passo, é de 400 kelvins, tá? Só que a gente precisa achar a da fonte quente da nossa máquina para a eficiência de 250, certo? 250 não, para a eficiência de 50%. Ou seja, faz as mesmas relações. Aqui a gente já tem a temperatura da fonte fria, que é 280, o rendimento, que é de 50%, ou seja, 0,5. Passa esse 1 aqui para lá e esse outro tempo para cá, a gente tem o quê? Que 1 menos 0,5 vai dar 0,5, certo? E a gente vai ter que ir 280 dividido pela temperatura da fonte fria, certo? Parte para cá, passa esse termo aqui, ó, passa esse t aqui. Multiplicando, 0,5 dividindo, a gente vai ter 2.000, a gente vai ter 200 dividido por 0,5, que a gente pode escrever dessa fórmula aqui, tá? 2.800 dividido para 5, que vai dar 560 kelvins. Se a gente fizer aqui a diferença, 560 kelvins, se a gente fizer aqui a diferença de temperatura, 560 kelvins menos 400 aqui, certo? Porque ele quer aqui no nosso exercício, justamente a variação de temperatura de uma para outra. Ou seja, 560 menos 400 vai dar 160 kelvins, ou seja, a resposta vai ser a letra C, no caso aqui. Essa é a letra C. Então, obrigado, gente. Então, essa foi a nossa última aula da termodinâmica. E até a próxima e tchau.